Bom dia, irmãos, graça e paz. Eu já cheguei aqui afônico, piorei, então eu não tenho outra alternativa neste encontro, senão pregar para você com o meu coração. Voz eu não tenho, mas eu quero pregar para você com aquilo que está enchendo o meu coração, pedindo a Deus que abençoe a sua vida. Pior de tudo que nós vimos ali neste vídeo, é que hoje em dia são necessários 42 crentes. 42 crentes para levar uma pessoa a Cristo. Hoje em dia, eu vou repetir, são necessários 42 crentes para levar uma pessoa a Cristo ao redor do mundo. 35% de todas as igrejas do mundo tem menos que 50 pessoas. A totalidade, a maioria das igrejas tem menos de 120 pessoas. E nós corremos o risco de perder a maior colheita da história da humanidade por simples falta de trabalhadores para a colheita. Nós precisamos rever isso imediatamente. Nós precisamos mudar nossa concepção, nosso entendimento prático. Acho que entendimento nós temos, mas nossa ação e priorização prática no que diz respeito a alcançar a nossa geração. É a minha responsabilidade, é a sua responsabilidade sermos uma igreja que alcança a sua geração. E nunca vamos alcançá-la se precisarmos de 42 irmãos da nossa igreja para levar uma pessoa a Cristo. Nós precisamos de multiplicação. Não falo isso apenas porque trabalhamos no modelo celular. Nós precisamos de multiplicação. E nesta manhã eu quero falar para você sobre multiplicação. Por que ela acontece? Como ela acontece? Eu queria pedir a você que abrisse a sua Bíblia num dos milagres mais importantes, mais marcantes que Jesus realizou. Foi após esse milagre que Pedro declara: Jesus, tu és o Messias, tu és o Cristo. Como Moisés deu pão ao povo no meio do deserto, pão que veio do céu, o Senhor alimenta as multidões. Marcos capítulo 6, eu queria ler com você a partir do verso 30. O texto diz assim: os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. E Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Outros evangelistas dizem que ele curou suas enfermidades, que ele supriu suas necessidades. Já era tarde, por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo, para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Jesus, porém, respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizesse todo o povo assentar-se
em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixes. E os que comeram foram 5.000 homens. Uma multiplicação aconteceu. Nos últimos 10 anos nós temos visto uma multiplicação graciosa e sobrenatural de Deus acontecer entre nós também. Deus tem multiplicado nossa igreja tantas vezes que a gente fica assustado se vamos dar conta de alimentar e cuidar de tantas pessoas. Mas não foi assim sempre. Durante a maior parte, durante mais de 80% da nossa história até aqui, nós vivemos uma igreja estagnada, uma igreja que não era nada irresistível, uma igreja que sofria e lutava com tantas questões internas. Mas um dia, Deus nos despertou, Deus nos moveu. E meu querido irmão, eu encontro neste texto princípios, causas, razões por que aconteceu a multiplicação, que tem sido de fato aquilo que Deus tem nos mostrado. E eu quero compartilhar com você. Em primeiro lugar, multiplicação, crescimento, igreja irresistível, tem tudo a ver com a motivação. Houve uma multiplicação de pães, um milagre extraordinário, e esta multiplicação foi causada porque tinha a motivação certa. Eu ando aqui uma semana no meio da CEPAL e tudo que Deus mexe comigo é com a minha motivação. Eu entro num seminário, eu ouço uma palavra e Deus moe, e Deus quer peneirar, filtrar, purificar todo dia a minha motivação. Tudo depende do nosso coração. E o texto nos diz que Jesus viu uma multidão. E o texto diz que Jesus amou, como sempre amou aquele povo. Meu irmão, o milagre, a multiplicação foi causada, foi motivada por amor. Aconteceu porque não havia uma motivação por trás. Não havia um segundo interesse. Jesus olhou para aquele povo e percebeu, é um povo sem pastor. Jesus olhou a necessidade deles. Jesus não pensou o que poderia ganhar com aquela multidão. Ele nunca imaginou o que aquela multidão poderia lhe proporcionar no futuro. Ele não estava interessado em poder político, influência. Ele não estava querendo nada, ele apenas amava. Foi motivado por amor. Era um lugar deserto. E os discípulos disseram, manda embora esse povo. Como será que podemos fazer isso? Será que haverá para esta e para toda a nossa geração um outro lugar? Haverá um outro Salvador? Há um outro caminho? Há uma outra esperança para milhões de brasileiros e milhões de seres humanos ao redor do mundo que não conhecem o Senhor? Haverá outro caminho? Eu não conheço. Bill Hybels afirma em todo lugar que vai, fiquei esperando ele dizer isso. A igreja é a esperança do mundo, única. E o futuro, a postura, a atitude, se a igreja é ou não é irresistível, principalmente está na nossa mão. Pastores, líderes, missionários, obreiros. E aqueles em quem Jesus confiava para, junto com ele, resolver aquele problema, chegam a dizer para ele, manda embora esta pessoa. Irmão, outro dia eu fui no hospital, fui visitar a dona Cecília, gravemente doente. Entrei às pressas, eu tinha tanta coisa para fazer. Passei naquele hospital porque sua filha insistia tanto comigo. Deus me moveu, eu falei, o que custa dar uma passadinha lá? Mas eu imaginava uma visita de médico. Entrei rapidamente e descobri o quarto onde ela estava.
estava numa enfermaria com mais 3 pessoas. Um hospital muito elegante, mas com 3 pessoas. Entrei, dei um abraço na dona Cecília, ouvi um pouquinho de como ela estava e orei por ela. E eu estava orando por ela e já de olho na porta, porque eu tinha alguém me esperando, eu tinha um compromisso tão sério. Quando eu vou sair, me despeço, a filha muito agradecida, tudo que eu não queria acontece. Alguém, um outro enfermo daquela enfermaria diz assim: pastor, o senhor pode orar por mim também? Claro, com muito prazer, em nome de Jesus, claro. E eu orei por ele, e adivinha? E o outro: pastor, por favor, pastor, ora por mim. Pastor, ora por mim. O melhor ainda estava para vir, irmão. Quando eu estou orando ali, eu já estou percebendo alguma coisa aqui na porta. E ali tinha gente que estava passando e viu a gente orando. E alguém chegou para mim na saída e falou: pastor, eu estou com meu pai terrivelmente tomado por câncer. Pastor, por favor, o senhor pode ir lá orar por ele? Meu querido irmão, eu queria chegar às 9 horas numa reunião que eu tinha. Eu não almocei naquele dia. E no meu coração, quando eu saí daquele hospital, veio esta palavra: nós podemos mandar eles embora. Nós vamos negar a oração. Nós vamos negar uma palavra, uma mensagem de esperança a alguém que não tem esperança a não ser na mensagem que nós carregamos. A palavra de Deus diz que a multiplicação aconteceu porque foi gerada debaixo de uma motivação correta, e a única motivação que abre o mover de Deus para essa multiplicação, a única motivação, a única característica que pode de fato tornar a nossa igreja irresistível é o amor, a compaixão pura, o interesse genuíno pela vida aqui e pelo destino eterno das pessoas. Falta compaixão, falta amor. Quando Jesus faz a sua afirmação mais contundente sobre amor, ele declara: este é o maior mandamento. Lá em Lucas capítulo 10, quando ele menciona a parábola do bom samaritano, ele diz: o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e é impossível amá-lo, já disse o Ademar aqui antes, se você não ama também o seu próximo. E ele nos conta aquela história que é um tapa de luva no nosso rosto, porque todos esperavam que o sacerdote, o pastor, parasse para socorrer um homem caído na beira do caminho, mas ele não parou. Por que ele não parou? Talvez porque ele tinha uma agenda religiosa tão ocupada, tantas prioridades, tantas coisas urgentes para fazer. Ele estava indo para uma sinagoga, ele ia celebrar um culto, talvez ele tinha uma mensagem, a melhor mensagem, bem estudada, bem preparada, mas não era o que Jesus queria que ele fizesse. O Senhor o critica e diz: ele não parou. Vem o levita, o adorador, talvez viesse cantando, tinha música nos seus lábios, mas o coração não expressava isso. Ele vê, a Bíblia diz que ele vê o homem morrendo, e ele não para. Mas vem um samaritano, o homem que tinha todos os motivos históricos, sociais, culturais, étnicos para não parar. O homem que eu tenho certeza não queria parar. Pelo desejo dele, ele não pararia, porque aquele caído ali representava tudo que ele odiava, tudo que significava opressão, injustiça, discriminação contra o seu povo. Mas ele não tem como não parar, porque parar não é uma escolha de sentimento, é uma decisão. Amor é uma decisão. Se compadecer é uma decisão. Eu não posso mandar esse povo embora, eu não posso vê-lo caído e não parar. E ele toma a decisão de parar.
E a sua decisão muda a vida daquele homem, salva a vida dele. Nós temos que tomar uma grande decisão. E a decisão tem a ver com prioridade. Em Lucas capítulo 10, me parece que o que Jesus quer nos ensinar é prioridade, porque acaba a parábola do bom samaritano. Quando ele diz que o mais importante é o amor, e ele entra na casa de Marta e Maria. Porque Lucas coloca esses eventos um atrás do outro. E agora, Marta está trabalhando, fazendo um monte de coisa. E Maria escolhe o mais importante, a melhor parte. Qual é a melhor parte? Não fazer nada. Será que eu estou sendo incoerente? Quando dizemos que amar é parar, é dedicar, é se envolver, é trabalhar por alguém, agora amar é se colocar aos pés do mestre e ficar quietinho? Não, não é questão de amor, é questão de prioridade. E não vai haver um sem o outro. Nunca vou ter compaixão, nunca vou ter esse amor, se eu não gastar minha vida aos pés do Senhor. Mas eu não posso usar isso como uma desculpa. Eu tenho visto a igreja brasileira muito litúrgica, muito adoradora, muito teológica, mas pouco compassiva. Nós somos ótimos em estar aos pés do Senhor. Parece que pela presença na sala de oração, nem tanto. Mas eu também fiquei chocado pela baixíssima participação nos seminários sobre a questão do pobre, do injustiçado. Eu fui em todas elas e eu falei, onde está o povo? Nossa prioridade tem sido nós mesmos, o que eu posso aprender. Nós não precisamos aprender mais nada, irmãos. Nós já sabemos tanto. Nós precisamos agora amar. A palavra de Deus diz que a multiplicação aconteceu por causa de amor. Aprendendo essa questão, nós ensinamos a igreja. Ensinamos. Nossa palavra tem sido essa. Compaixão, compaixão, compaixão. Eu me lembro o dia que uma irmã elegante da igreja me procurou e falou, pastor, eu não quero mais a célula na minha casa. Eu não quero, pastor. Eu pensei, o que houve? Será que teve algum problema tão sério que ela não soube lidar? Porque não é fácil liderar uma célula. Não é fácil ser pastor de 10, 12, 15 vidas. Não é fácil. Será que foi isso? Será que houve algum problema? Será que alguém a distratou? Ela disse, pastor, eu não quero mais. Comprei um sofá novinho, pastor. A pessoa descuidada pegou o copo da Coca-Cola na hora do lanche e alguém esbarrou e caiu a Coca-Cola no meu sofá novinho. Eu tive vontade de chorar, irmãos. Esse é um caso verídico. Eu uso ele até hoje na minha igreja. Eu falei para aquela mulher, eu que lhe peço, por favor, me devolve essa célula. Porque eu não quero alguém assim, cuidando de vidas. Porque vai morrer. Vai morrer. O chamado bom samaritano deu uma cobertura completa. Deu seu tempo, seu azeite, seu vinho, rasgou sua roupa para fazer uma atadura. Deu dinheiro, levou, carregou, se atrasou. Como Cristo fez conosco, Ele deu uma cobertura completa. Assim também é nosso chamado. Primeira característica que eu vejo aqui, sem dúvida alguma, é amar. A única força que Google, que Nova Onda, pós-modernidade, pós-cristianismo, a única força que fácil derruba tudo isso é o poder do amor. Essa geração pode descobrir o que for, pode achar os caminhos da alta tecnologia, pode descobrir os remédios que for, mas eles nunca vão encontrar o remédio para o vazio, para a carência, a busca do verdadeiro amor, porque foi Deus que plantou isso em todos nós. É a marca do ser humano. Todos estão buscando isso. E quando uma igreja com amor, com verdadeira motivação se abrir para as pessoas, vai acontecer o que nós temos experimentado. O povo vem homossexuais, vem drogados, pode vir qualquer um, porque nós queremos ser uma igreja sem paredes.
Uma igreja que não tenha nada que impeça qualquer tipo de pessoa entrar. Mas uma igreja também que não tenha nada que nos impeça de ir lá para fora, porque é lá o nosso ministério. É lá o nosso ministério. E eu creio que hoje Deus está nos chamando a ser uma igreja irresistível fora das quatro paredes. Fora das quatro paredes. Segunda coisa que esse texto me fala. Por quê? Por que aconteceu a multiplicação? Porque Jesus intencionalmente os desafiou. Desafiou os seus discípulos com uma ordem muito difícil. Veja o verso 37. O verso 37 fala disso. Disse-lhe Jesus: deem-lhes vocês algo para comer. Impossível. Uma ordem tão difícil, como diz o Hagai, que só Deus por trás, só com o poder, só no sobrenatural nós podemos fazer. Meu querido irmão, o Senhor faz isso de propósito, porque os seus desafios, o desafio como esse, o desafio de um mundo tão distante de Deus, esse desafio gera em nós insegurança, medo, e é isso que nós precisamos ter, porque o apóstolo Paulo diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. É quando a gente percebe que eu não sou nada e não posso nada. Quem pode imaginar uma igrejinha de nada lá de Belo Horizonte? Uma vez um pastor ficou meio chateado e mandou um recado assim para mim: nem ligo, também essa igrejinha deve ser a pior do mundo. Ô irmão, quando eu ouvi essa palavra, eu dei glória a Deus. Eu falei: aí vem poder. Porque é assim que Deus faz. Deus é especialista em tomar o pequeno, o que não é, e fazer algo grande a partir dele, para que a glória seja toda dele, para que as pessoas vejam que é Jesus, é em nome de Jesus, é por causa de Jesus, é Ele que anela salvá-los. Que nós não estamos oferecendo uma nova filosofia de vida, nós não estamos oferecendo uma família, nós estamos oferecendo um Deus, uma vida nova. Aconteceu porque Jesus deu para nós uma ordem muito grande. E aqueles números nos assustam, são 7 bilhões de pessoas. 7 bilhões de pessoas. E quando eu vou à África, ou quando eu olho as nações, meu Deus, que desafio gigante. Nós precisamos desesperadamente de multiplicação. Um de nós, o menor, tem que valer como 10, como diz as Escrituras. Nós temos que parar de somar. Eventualmente o novo convertido está na hora de multiplicação, em que cada um de nós traz muitos a Cristo. E Deus tem que mexer no nosso coração. E para isso, irmãos, vem a terceira razão. E a gente pode ver, não é? No verso 38. Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Verifiquem. E a gente sabe que encontraram um garotinho lá, que tinha alguns pães. Sua mãe preparou um lanchinho para ele. Sabe, a multiplicação acontece, e nós vamos poder cumprir esse chamado, esta colheita, esta grande colheita, quando tivermos cheios de amor. Quando entendermos que a ordem difícil de Jesus é o desafio que abre porta a dependermos dele e vermos o sobrenatural dele, onde ele fará algo que a gente nunca faria, e todos verão só Deus mesmo para fazer uma coisa assim. Mas em terceiro lugar, vai haver multiplicação, sempre há e tem havido em nossa igreja, porque alguns se dispõem ao sacrifício e à renúncia. Irmãos, é o sacrifício que dá a medida da colheita que vamos ter. Quando o agricultor sai para semear, é o sacrifício, é o trabalho antes que vai determinar o fruto que ele vai ter depois. É o sacrifício que vai dar a medida da colheita. Mas muitos hoje em dia vão para a igreja muito mais para receber do que para dar. E essa é talvez a minha maior preocupação sobre a igreja de hoje em dia. Irmãos, todo milagre em geral custa caro. Em geral, alguém tem que sair do conforto,
Alguém tem que enfrentar esses desafios. Sabe, eu me preocupo muito com aquilo que tem sido o norte, o porquê estar na igreja para muitos cristãos. E isso eu tenho batido todos os dias no nosso povo. Porque Marcos 8, um pouquinho depois, no verso 34 e 35, Jesus diz assim: então ele chamou a multidão e chamou os seus discípulos e disse uma coisa muito importante que eu queria repetir nesta manhã. Se alguém, você ou eu, quiser acompanhar o Senhor, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pedi para o irmão abrir esse copo de água aqui para mim, irmão, senão eu vou fazer uma lambança aqui. Faz a gentileza. Irmão, Dr. Robert Littke, um teólogo, escritor famoso, ele fez uma vez uma afirmação que eu nunca me esqueci. Nunca me esqueci. Ele diz: se a sua igreja quiser viver para si mesmo, vai acabar morrendo. Enquanto que as congregações que estão vivendo para o mundo, para servir, essas são as que se salvam. Essas são as que realmente Deus abençoa, as que encontram vida. A vida, a força, a alegria, a razão de ser de uma igreja, a realização de uma igreja, só pode ser encontrada no cumprimento da missão que Deus nos deu. E qual é? Dar a nossa vida. Como Jesus fez, dar a nossa vida. Assim como o Pai enviou Jesus, Ele nos enviou para darmos a nossa vida. E aí está o problema. Aquele menino deu o seu pão e Deus fez um milagre. Hoje nós encontramos poucos dispostos a dar. E muita gente está dentro da igreja pensando: o que eu vou ganhar com isso? O que eu vou receber? Sabe, meus irmãos, isso me preocupa demais. Há uma discrepância enorme entre o que nós recebemos e o que nós damos. Somos chamados a sermos canais de Deus, mas parece que tem um entupimento. Talvez porque nós não entendemos isso. Irmãos, nós temos recebido de Deus, eu particularmente. Irmão, eu tenho recebido de Deus tanta misericórdia. Misericórdia para mim não é uma palavra teológica, um conceito, é uma experiência. Eu fecho os olhos e eu sinto a misericórdia. Já teve vezes na minha vida que eu falei: eu estou lascado, nunca mais Deus vai me perdoar, não tem como eu sair dessa situação. E a misericórdia dele me toma. Irmão, eu tenho recebido tanta misericórdia que não vai ter como me justificar diante de Deus se eu não passar um pouco dessa misericórdia para quem dela precisa. Mas o problema da igreja é que a igreja recebe toneladas, enxurradas, como diz o Hernandes, derramamento, mas nós repassamos uma gotinha, um cuspezinho. Recebemos tanto amor, irmão, e temos tanta dificuldade em passar amor. Recebemos tanto perdão infinito, incompreensível, e não conseguimos perdoar alguém. Dizemos: eu nunca vou perdoar aquela pessoa. Não, aquela pessoa não convida, não. Não, esta pessoa, eu não quero ela na minha equipe. Não, aquele ali jamais. Não, essa moça que trabalha aqui em casa, manda embora porque queimou minha camisa. E aí, em todas as áreas da vida, parece que a gente recebe tanto e passa tão pouco. Meus irmãos, na parábola do credor incompassivo, o rei parece que não está bravo do cara chegar lá e pedir o perdão de milhões. Não foi isso que indignou. Perdoar, ele perdoou. Falou: tá bom, eu perdoo, tranquilo. Isso é fácil para ele. Mas quando ele fica sabendo
que alguém que recebeu tanto não é capaz de passar para o seu semelhante um pouquinho do que recebeu, isso gera uma indignação que o Senhor revoga a sua bênção e transforma numa terrível maldição sobre ele. Dar é a essência da igreja. E quando nós retemos, não só adoecemos, mas nós deformamos a imagem da igreja ao redor do mundo. Não tem dúvida, meu querido. Quando você convida alguém para vir na sua igreja, por isso nós temos convidado as pessoas para irem nas nossas casas. Primeiro vai nas casas, nós ganhamos eles em amizade, depois vem para a igreja. Porque quando a gente chama para ir na igreja, fala assim, eu não vou lá dar dinheiro para o pastor. Esse é o conceito que está aí fora. A igreja quer puxar o que eu tenho. Para eu ganhar alguma coisa, eu tenho que pagar caro. Esse é o conceito que a televisão está colocando. E a imagem da igreja é uma igreja que quer ganhar e não uma igreja que quer dar. Por favor, eu acabo de pregar uma mensagem, se você gostou, faz um depósito na minha conta. É só isso que nós vemos, irmãos. Eu sei que tem trabalhos maravilhosos que dependem disso, não é nesse sentido, mas você sabe que tem um exagero aí. E você sabe que eles não estão de todo enganados. Você sabe que não é uma calúnia diabólica. Porque a igreja tem recebido tanto, mas ela não passa. Aquele menino propiciou um milagre, porque ele estava disposto a dar tudo o que ele tinha. Sabe, talvez, por isso o Senhor fala, vocês estão precisando se converter em crianças. Porque a criança dá, a criança não pensa, a criança acredita. Ela se sacrificou e viu um milagre e foi abençoada. Quando o Senhor vai julgar as nações, a Bíblia diz que Ele vai chamar as pessoas e vai falar assim, você para um lado, você para o outro. E um vai falar, por quê? Por quê? Fala assim, porque eu tive fome e você não me deu. Eu tive sede e você não me deu. Eu estive nu e você não me deu. O julgamento da igreja, do povo, é tendo recebido tanto o que nós passamos. O que nós passamos. Não é assim na parábola dos talentos? Eu recebi 5 talentos, uma fortuna. O que eu fiz com isso? Eu enterrei. Ah, irmão, não vai haver complacência, misericórdia sobre uma igreja que recebeu tanto e não é capaz de dar. Porque acontece uma multiplicação. Porque Deus encontra um grupo de pessoas dispostas a amar desinteressadamente, disposta a aceitar um desafio de cumprir uma grande comissão, que é uma tarefa impossível se o Senhor não nos revestir de poder, mas também se nós não estivermos dispostos a fazer um sacrifício. Eu tenho chamado a igreja a fazer um sacrifício, e eu elogio centenas de líderes que abrem a sua casa toda semana, que servem lanche, que telefonam, que estouram seus limites no celular, porque cuidam de pessoas. É a coisa mais linda, quando a gente de madrugada chega num cemitério, por causa de um velório, e uma célula está ali inteirinha, abraçando uma pessoa, dizendo, pastor, pode dormir, nós já estamos cuidando dele. Ah, irmão, a igreja se torna irresistível, não é pelas suas cores, não é pela sua tecnologia, é pela sua essência. A essência de amar, de se sacrificar e a essência de dar. Mas não foi só por isso que a multiplicação aconteceu. A multiplicação aconteceu e acontece por causa de uma intervenção divina. A palavra diz que o mesmo Deus que nos desafia, Ele também capacita e dá a vitória. Aleluia. Pois Ele recebe aquele pouquinho que o menino deu, levanta aos céus, dá graça, e pela sua intervenção, pelo seu poder, tomando em suas mãos o quase nada que a gente tem. Quase nada, eu não tenho quase nada, você não tem quase nada. Claro que não, mas quando o Senhor nos toma, quando o Senhor nos multiplica, quando o Senhor nos reveste, quando o Senhor nos usa, quando o Senhor nos espalha, irmãos, tudo pode acontecer.
e o impossível, algo tão lindo, tão extraordinário, de um povo faminto, figura da nossa sociedade hoje, que tem comido lavagem de porco, porque não tem o verdadeiro pão, porque está faltando pão, porque Deus não tem podido nos multiplicar, porque às vezes nós estamos fechados nas quatro paredes, e estamos ali olhando mais para o nosso ministério do que para o povo lá fora. A intervenção de Jesus teve esse caráter profético. Aquela imagem do povo sobre a grama verde, falava e profetizava de um grande rebanho. É isso que está no coração de Deus. Ele diz: eu não quero que nenhum se perca, mas eu estou profetizando que lá no Apocalipse, eu estou vendo, João diz, multidões, milhares e milhares dos salvos, daqueles que o Senhor deu pão vivo, que mataram a sua fome e a sua sede. Os milagres foram liberados quando os discípulos dispuseram a trazer algo. E quando a gente traz algo, Deus sempre usa. Quem sou eu, irmão? Quem somos nós? Uma igrejinha em Belo Horizonte. Mas nós temos sido tão intensos em oração, tão intensos na dedicação, tão intensos no trabalho árduo, tão intensos em colocar a nossa vida para dizer: Senhor, é só o que eu tenho. É pouquíssimo, Senhor, mas é o que eu tenho. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Eu quero fazer o que está no teu coração. Eu quero ser quebrantado pelo que quebranta o seu coração, já disseram. Eu quero sentir o que o Senhor sente. Se eles são ovelhas sem pastor, eu quero cuidar delas. Se o seu coração está esmagado de compaixão por esse sofrimento dessa moça, eu vou cuidar dela. E Deus nos chama a ser pastores de gente sem pastor. Porque aconteceu uma multiplicação por causa do amor pelo perdido, pelas ovelhas que não têm pastor. Porque aconteceu a multiplicação por causa de um desafio tremendo que Jesus deu e que acabou de ser novamente renovado aqui. Por que aconteceu a multiplicação? Porque alguns se dispuseram a renunciar e a sacrificar. Por quê? Por causa de uma intervenção divina, porque Deus se manifestou. Por que aconteceu? Por último, porque os discípulos fizeram a mais sábia decisão. Escolheram não tentar fazer aquilo sozinho. Que papel ridículo eles fariam ao tentar ficar cortando aquela migalhazinha, aquele pãozinho ali, e ele fica cortando aquele pãozinho assim, com um pedacinho para você, um pedacinho para você, porque 5 pães para 5.000, cada pãozinho ali daquele, seria para 1.000 pessoas, homens, fora criança e mulher que não comeria. Os discípulos decidiram não fazer papel ridículo, e falar: nós vamos trabalhar com Jesus, juntos com Ele. Não vamos tentar fazer sozinho, mas vamos trabalhar debaixo das ordens, da orientação, da direção do Senhor. Irmãos, é o maior privilégio que eu posso ter na minha vida. Não tem nada que me honra mais do que poder ser um cooperador de Deus. A Bíblia nos chama de cooperadores. O crescimento vem de Deus, mas nós somos cooperadores. Que honra maior eu posso ter? E você? A maior honra. Irmãos, nós precisamos tirar os olhos do nosso problema. Precisamos parar de preocupar-nos de que: mas eu sou uma igreja tão pequenininha, eu não tenho os recursos que o Paulo tem. Eu só tenho um pãozinho e um peixinho. Põe na mão do Senhor. Fala: Senhor, lidera esta igreja. Lidera esta igreja. Eu me lembro do dia que chegamos para uma reunião pastoral, Deus colocou no meu coração, tirei todas as cadeiras da sala. Todas as cadeiras, só deixei uma cadeirona bonita, parecia um trono. Só tinha uma cadeira. E nós fomos chegando. E não tinha lugar para sentar. E eu falei: não, vamos ficando aí. E daqui a pouco, quem vai sentar naquela cadeira? Meus irmãos, que virada Deus deu no nosso coração, quando nós nos assentamos no chão. E nós reconhecemos que o Senhor estava ali naquela cadeira. E nós dissemos: a única autoridade, o único nome, o único Senhor desta igreja é o Senhor. E fizemos todo o nosso trabalho pastoral no chão,
de joelhos, doendo, mas declarando para nós mesmos e afirmando em nosso coração: eu não vou fazer isso, eu não sou louco de subir num púlpito sozinho, eu não sou louco de liderar um pequeno grupo, eu não sou doido de inventar alguma coisa sem que venha do cabeça, do Senhor, do dono da igreja. Os discípulos resolveram fazer isso, e esse é o maior privilégio. Meu querido irmão, não deixe passar esta oportunidade. Este congresso aqui é profético. Nossas igrejas se tornarão irresistíveis quando nós estivermos revestidos deste poder aqui apregoado, quando nós estivermos dando o melhor nosso para aqueles que realmente precisam, e quando nós deixarmos esta compaixão, este amor do Senhor inundar o nosso coração. Eu espero que você saia daqui como eu estou saindo, cheio, renovado, desafiado, saindo daqui com vontade, disposto a dar para o Senhor meu pão, meu peixe, meu coração, até minha própria vida. Estou disposto a morrer por este evangelho, e não permitir que barreiras, que tradições, que costumes, que posturas me afastem daquilo que é o maior sonho do coração de Deus, a colheita de todos esses pelos quais Ele deu a sua vida. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa trazer sobrenaturalmente um derramamento de amor sobre nós. E eu queria que você fechasse os seus olhos um minutinho. Daqui a poucos instantes, nós vamos ser ministrados na ceia. E vamos ouvir aquelas palavras de Jesus: este é o meu corpo que foi dado. Irmão, tudo que nós vivemos parte de dar. E eu quero pedir que antes da gente prosseguir, que você, mais uma vez, dê sua vida ao Senhor. Dê sua vida a Deus. Entrega para o Senhor. Meu irmão, talvez, vendo aqui nesse congresso tantas estrelas, pessoas tão formidáveis que gente como eu e talvez como você não somos dignos nem de amarrar o sapato deles. Talvez produza um efeito inverso do que a gente queria. É um acanhamento, uma timidez, uma inferioridade. Mas nesta manhã, encerrando este evento, como palavra, Deus me fala: eu estou em busca de um pãozinho, eu estou procurando o pequeno, eu quero tomar o pequeno e fazer dele grande. Eu sou o Deus da multiplicação. Coloque ele na minha mão, diga para ele: ponha-se na minha mão, eu te levanto, levanto seu ministério, levanta a sua vida, eu parto você, eu quebro você, mas eu vou multiplicar em milhares e milhares e milhares. E eu creio que Deus quer o Brasil inteiro conquistado. Eu creio nisso, é o que eu falo. Eu trabalho para ganhar minha cidade, uma cidade inteira de quase 4 milhões de pessoas. Eu quero ganhar essa cidade inteira, não sozinho, claro que não, todos juntos. Mas, irmão, nós precisamos acreditar que Deus pode e quer nos usar, se nós dermos a nossa vida para Ele. Fica de pé um instante onde você está. Põe a mão no seu coração. Põe a mão no seu coração, o centro da sua vida. É do coração que procede tudo. Pede a Deus para encher seu coração. O Senhor está pedindo: filho, me dá seu coração. Me dá o seu coração. Eu quero fazê-lo um coração novo. Eu quero te dar um coração do bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Senhor, nós estamos orando e agradecendo, Pai, por esta semana incrível, por tudo que nós recebemos. Mas, Deus, nós queremos pedir uma marca agora, Senhor. Ó Deus, uma marca que vem do céu, Senhor. Ó Deus, derrama sobre nós, Pai. Ó Deus, uma superdosagem de compaixão, a mesma que está no teu coração, Deus, que é capaz de chorar por uma cidade que não está reconhecendo o tempo da visitação. Ó Deus, dá-nos esta compaixão, Senhor. Inunda-nos, batiza-nos, Senhor.
Ó Deus, encharca-nos de compaixão, de amor. Ó Deus, queremos te dar a nossa vida. Te dar a nossa vida, Senhor, para que o Senhor nos tome, nos multiplique, nos abençoe. Ó Deus, em nome de Jesus eu clamo, Senhor. Ó Deus, multiplica os trabalhadores da colheita, Senhor. Multiplica. Capacita esses líderes aqui a realmente treinarem suas igrejas como trabalhadores de colheita e a nos levantarmos não 42 para ganhar um, mas um ganhando 42. Senhor, nem precisa nisso, Pai. Talvez nós sejamos aí quase 20% dos brasileiros. Ó Deus, que cada um de nós possa nos próximos anos ganhar 4, 5 para Jesus, todos, Pai, para ganharmos de uma vez toda essa nação para Cristo, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero pedir, Senhor Deus, Pai, abre o coração de cada irmão para dar tudo aquilo que tem. Ó Deus, queremos viver aos teus pés como Maria. Queremos estar aos teus pés, Pai, mas queremos também nos levantar e sermos os bons samaritanos, que vão parar para os milhões caídos à beira do caminho, curar as suas feridas, levantá-los e colocá-los na igreja, pousada de Deus para o ferido. Ó Senhor, enche-nos, Senhor, abençoa-nos, guarda a tua palavra em nosso coração, para nunca nos esquecermos dela. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Obrigado.